Olá, pessoa linda que chegou aqui a esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa comunidade online e seja muito bem-vindo a essa mensagem que o Senhor quer trazer para nós nesse dia. O texto base da nossa mensagem desse momento está lá no livro de Jeremias, no capítulo 52, é o último livro de Jeremias. E ele está lá nos versos 33 e 34. E aí eu vou ler aqui para você, na minha versão, porque eu gosto bastante dela. Está escrito assim. E foi assim. Foi permitido a Joaquim tirar as suas roupas comuns de prisioneiro e vestir as próprias roupas de nobre. E até o final da vida fez as suas refeições na companhia do rei. O rei da Babilônia concedeu ainda a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Bom, eu quero te dizer que é assim que o livro de Jeremias termina. Quando você analisa todo o livro, você vai ver que depois de tantos capítulos falando sobre pecado, destruição, a permissão do exílio desse povo e o julgamento, o livro não termina com Jerusalém acabado, em chamas, destruído. Ele termina com uma mesa. E eu fiquei muito impactada quando eu li esse final. Porque você vai perceber que na história, o Joaquim, ele era rei de Judá. E ele passou anos preso na Babilônia. Ele ficou longe da sua terra, da sua família, da sua identidade. E tudo o que ele conhecia já havia sido, assim, completamente destruído. Parecia que a história dele realmente tinha chegado completamente ao fim. Mas Deus, ele ainda estava escrevendo uma história. Se eu puder dar uma mensagem, um título para essa mensagem, seria A Mesa Depois das Ruínas. No tempo certo, um novo rei sobe ao trono da Babilônia. O nome dele era Evil-Merodach. Ele manda tirar Joaquim da prisão. E isso foi a primeira surpresa de todo mundo, porque ninguém esperava por isso. Não havia mérito, não havia força, não havia como Joaquim abrir a própria cela. Não havia nada novo na história. A iniciativa partiu do próprio rei. E eu quero te dar aqui a primeira dica desse nosso capítulo que eu considero fantástica, é que assim também acontece conosco. A salvação, por exemplo, ela nunca começou em nós. Não é o que nós fazemos, não é a nossa força. Foi Cristo quem veio ao nosso encontro. Foi Ele quem abriu as portas da prisão do pecado, quando nós jamais conseguiríamos fazê-lo. Joaquim, ele não saiu apenas da prisão. O texto diz que o rei falou com ele gentilmente, e eu acho incrível essa palavra. Acho ela linda, porque depois de tantos anos de vergonha, imagina aí você, alguém voltou a tratar ele com dignidade, com gentileza. E a graça de Deus aqui é demonstrada porque o Senhor, ele não apenas nos liberta, ele também restaura aquilo que o pecado tentou destruir, que o pecado destroçou, enfraqueceu. E seguindo nesse texto, a gente percebe que acontece algo ainda mais bonito e surpreendente. O rei coloca Joaquim em um lugar de honra, acima dos demais reis que estavam na Babilônia. E eu, quando li essa mensagem, eu rapidamente me lembrei da história de Mefibosete, que é uma história que eu sou apaixonada, porque ele também havia sido esquecido, ele também foi chamado pelo rei Davi sem nem esperar, nunca nem imaginou que isso aconteceria, e ele também recebeu um lugar permanentemente à mesa. E é exatamente isso que Cristo faz comigo e com você. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas ele também recebe a gente como filho, nos limpa, troca as nossas vestes e nos convida para sentar à mesa com ele. Olha que lindo isso, que extraordinário. E voltando para a história de Joaquim, depois disso, Joaquim troca as roupas da prisão.
Durante anos, aquelas vestes contaram a sua própria história. Elas lembravam do passado de exílio, de escravidão, da derrota, da vergonha e principalmente da condenação que ele havia recebido. Mas o rei mandou que trocassem essas roupas. Ninguém se assenta à mesa usando roupas de prisioneiro. Que imagem maravilhosa da salvação de Deus. Quando Cristo nos encontra, ele não apenas muda o nosso destino, ele muda também a nossa identidade. As roupas velhas ficam para trás, a culpa já não define mais quem nós somos. E principalmente, agora nós vestimos as roupas da graça, do perdão e da justiça de Deus. Como é lindo isso, né, gente? Mas o texto ainda guarda uma última surpresa. Joaquim passou a comer todos os dias na presença do rei. Não foi um convite para um único banquete, foi uma mesa permanente. Todos os dias, enquanto ele viveu, ele comeu à mesa do rei. E é exatamente isso que o Senhor está nos dando de direcionamento nesse momento. Porque é exatamente assim que deve ser a nossa vida cristã. Jesus, ele não nos chama apenas para um encontro. O direcionamento que Deus nos dá é que ele está nos chamando para uma comunhão diária. Todos os dias existe pão sobre a mesa. Todos os dias a sua palavra está presente para alimentar não só o nosso corpo, mas a nossa alma. Todos os dias a presença de Deus é que fortalece o nosso coração para a gente lidar com tudo que a gente precisa lidar diariamente. Mas Jeremias acrescentou mais um detalhe, que muitas vezes pode passar despercebido para alguns, mas para mim não passou quando eu li esse texto. Além de tudo isso, o rei garantiu uma pensão diária para ele. Todos os dias, enquanto Joaquim viveu, esse sustento, ele não era só simbólico ali diante do rei. Era alimento, era roupa e era tudo que ele precisava para viver além disso. E eu senti um consolo de Deus ao ouvir e ler essa palavra, quando ele me deu essa mensagem. E eu acredito que o Senhor quer gerar esse consolo no seu coração também. Quando nós revisitamos esse texto, a gente vê que Deus, ele não cuida apenas da nossa vida espiritual. Ele cuida muito bem disso, cuida, mas ele também conhece as nossas necessidades. Tanto é que ele nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui ele não estava falando só de um alimento espiritual, mas de um alimento físico também, para as nossas necessidades. O Pai sabe que a gente precisa de alimento, de abrigo, de recursos, de provisão. E é lindo, porque aquele que salva a nossa vida também sustenta ela no seu dia a dia. Aquele que nos tira da prisão espiritual também garante o nosso alimento físico para a nossa casa. Aquele que veste com novas roupas espirituais também cuida para que não falte aos seus filhos o mínimo existencial. Talvez hoje eu estou falando com alguém que está preocupada com o amanhã, não sabe como vai fazer, não sabe que sustento vai obter, nem como isso vai chegar. E isso está tudo tirando e roubando a paz do seu coração. Você começa a olhar para suas contas, para o trabalho, para o futuro, para os jornais que dizem que nunca houve tanto endividamento das famílias, das empresas. Então, os tempos são muito escuros. E aí você começa a se perguntar como é que vai ser, como é que isso vai acontecer, como é que Deus vai fazer. E esse pequeno versículo no final de Jeremias responde silenciosamente a essa sua ansiedade. O mesmo Deus que abre a prisão também prepara a mesa. O mesmo Deus grandioso que muda as suas vestes também garante o seu pão. O mesmo Deus que já restaurou a sua identidade também vai cuidar da sua provisão. Nada escapa ao cuidado de Deus. E eu vou repetir essa frase. Nada escapa ao cuidado de Deus. Nem a eternidade, nem o seu almoço de amanhã.
reconstruir uma casa, construir uma estrutura espiritual, passa por aprender a descansar exatamente nessa verdade. Todos os dias haverá graça suficiente para a sua alma e para o seu corpo. Todos os dias haverá provisão suficiente para cumprir o propósito que Deus preparou para você e para você viver nessa terra. O rei que chamou você para a mesa dele jamais te deixará sem cuidados diários, porque ele não deixa os seus filhos sozinhos. E diante dessa mensagem, eu quero orar por você, eu quero interceder pela sua vida, para que essa palavra possa entrar no seu coração, gerar frutos e frutificar dentro da sua alma, do seu coração. Então, se puder, feche os seus olhos, se não puder, coloque-se em espírito de oração para receber o que o Senhor quer derramar sobre você nessa hora. Vamos lá? Pai, obrigada, Senhor, porque a tua graça me alcançou e alcançou essa pessoa nesse exato momento. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Quando essa pessoa estava presa pelo pecado, o Senhor a chamou para perto de ti. Quando ela vestia roupas de vergonha, o Senhor já revestiu ela com a tua graça. E quando ela esteve distante por algum momento, o Senhor já estava preparando um lugar à tua mesa. Ensina essa pessoa a viver como alguém que já foi recebido pelo Rei. Que essa pessoa nunca se esqueça de buscar diariamente o pão da tua palavra, mas que ela aprenda também a descansar na certeza que tu conhece todas as necessidades dela. Livra essa pessoa, em nome de Jesus, de toda a ansiedade pelo amanhã. Dá um coração para essa pessoa, Espírito Santo, que confia que o mesmo Deus que salvou ela do pecado, do juízo e da justiça, continuará cuidando dela enquanto ela viver aqui nessa terra. Que ela deixe de duvidar da provisão do Senhor, seja espiritual, seja material, porque tu és um pai perfeito que cuida por completo dos seus filhos. Que o coração dela passe a descansar nessa certeza, Espírito Santo. Conduza a alma dela, a mente dela e o corpo dela a esse lugar de descanso pleno. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero que você guarde uma frase no seu coração para que isso continue a se confirmar dentro do seu coração, da sua mente, que é: o Deus que me chamou para a sua mesa é o mesmo Deus que garantirá, dia após dia, tudo que eu preciso para viver. Repetindo, o Deus que me chamou para a sua mesa é o mesmo Deus que garantirá, dia após dia, tudo o que eu preciso para viver. Que Deus te guie, te guarde e te abençoe. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até aqui no final e um beijo.